sabia que a mulher, o feminino, o nascer já orientou a nossa forma de viver e conviver em família? É, exatamente isso. O feminino ou a mulher já foi o ponto central da consciência de inúmeras comunidades para os aspectos relacionais. E isso, de alguma maneira, ainda nos influencia hoje. Eu estou trazendo um pouco desse assunto para que a gente possa refletir hoje nesse encontro, nesse vídeo, sobre o feminino, sobre o masculino, sobre o gênero, homem e mulher, e também sobre alguns aspectos que nós estamos vivenciando dentro dessa pandemia. Você sabia também que nesse recolhimento nós tivemos um aumento de 46% do aumento à agressão e à violência doméstica, principalmente a mulheres e a crianças? A gente sabe que os homens também sofrem, de alguma maneira, sobre essa violência, o abuso também que vem do feminino. Porém, diante a nossa sociedade, ou aquilo que nós vivemos hoje como família, como construção social, esse feminino vem sido cada vez mais subjugado e agredido. E quando a gente fala de constelação familiar, e o pensamento sistêmico, é interessante a gente pensar isso de uma forma um pouco mais ampla, colocando isso dentro da estrutura da humanidade, para que a gente possa entender conceitos e desenvolvimentos que vão nos influenciar dentro da decisão ou dentro das soluções que nós podemos conectar na constelação familiar. Quando a gente fala um pouco sobre esse aspecto do feminino, aspecto da mulher, ou o aspecto do nascer, do construir, né? A gente vai tocar em algo que nós trabalhamos muito, que é o movimento primário interrompido, que a doutora Ursula Frank e outros consteladores, como o próprio Bert Hellinger. O Hellinger sempre falou sobre a importância da mãe nas constelações. Às vezes a gente fala, será que o Hellinger ele tem um complexo de Édipo, né, dentro da psicanálise, ou mesmo dentro da psicologia analítica? Eu acho que ele tem um complexo paterno. O que será que está acontecendo com ele para que ele se conecte a essa força que é a mãe? E é claro, gente, eu posso falar da psicologia, eu posso falar da filosofia, eu posso falar de outros pensadores que também atestam que a mãe é uma fonte ou é uma conexão muito importante para a vida, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, construir a força do feminino e do masculino que moram em mim. Isso vai ficar um pouco mais claro aqui nesse vídeo. Eu gosto de alguns pensadores como o Winnicott, ou também a professora Eleonora Luzes, que fala sobre a ciência do início da vida, ou sobre a psicologia perinatal, que vai falar sobre a gestação e essa conexão da criança com a sua mãe. Mas aí a gente fala, nossa, isso é muito novo, né? Descobrir que a gestação pode nos influenciar, ou saber que esses aspectos de interrupção na minha primeira infância vão me apontar para algumas questões dentro da minha vida. Nossa, isso é muito novo. E aí eu vim dizer aqui, gente, isso não é muito novo. Na verdade, a gente está relembrando e estudando aspectos que já foram organizados dentro de uma sociedade antes do patriarcal. A gente pode falar desse patriarcal que a gente conhece aí de 4.000 anos. Vamos colocar um pouquinho mais, 16 mil anos, que a gente fala sobre a construção da agricultura e as pequenas sociedades, as comunidades e as tribos, vamos dizer assim. Porque quando a gente começa, de alguma maneira, a construir pequenas comunidades e eu tenho que me assegurar ou me proteger de uma outra comunidade, esse já é um aspecto patriarcal, a divisão e a proteção. Esse movimento faz com que a gente comece a estruturar um pensamento linear, onde eu tenho que
ter uma vida ou um reino, ou proteger a minha família, aqueles que estão ao redor de mim, para que a gente possa sobreviver. E toda vez que eu penso na sobrevivência, nesses pequenos núcleos de família, que depois de um tempo, vamos falar aqui, né? Falei de 16 mil anos, 4 mil anos, mas a construção dessa família nuclear, ela é muito nova. A gente está falando de 2 mil anos, onde dentro da Grécia a gente tem essa construção política e assim se instaura uma família patriarcal, né? Onde o homem, ou aquele mais velho, ele que traz a orientação da vida para essa família. Ele se torna o provedor. E aqueles que são sanguíneos, eu protejo aqueles que vêm e estão comigo. Essa consciência, ela só tem esses 2 mil anos. A gente fala de 4 mil anos da construção dessa força linear, de 16 mil anos antes, como os pequenos passos para esse movimento, mas a gente tem 300 mil anos de construção como Homo sapiens, né? Aqui no nosso DNA, nesse corpo, a nossa família universal ancestral, que de alguma maneira, vamos falar assim, 290 mil anos, 284 mil anos, vamos dizer assim, de construção onde o feminino, ele era o ponto central, pois as mulheres eram que orientavam o sentido da vida. Esse feminino, pois era na geração de um filho, né, nesse gerar uma nova vida, que toda a comunidade se estruturava. Né? Então, existem inúmeras pesquisas falando sobre essa construção. Tem aquele livro que é lindo sobre a história dos Homo sapiens, que é um super best-seller. Para quem também gosta disso, o Maturana fala bastante sobre esses períodos de consciências. E a gente vai ver um pouco disso na constelação, quando a gente retoma essa posição de que a mãe tem esse aspecto, o vínculo, né? Que nós exercemos junto à nossa mãe, é o mesmo vínculo que a gente vai exercer na vida. Então tudo isso está correlacionado, né? Aquilo que é biológico, cultural e que de alguma maneira, às vezes eu não conheço, porque eu nasci, né? Eu nasci em 1986 e tenho 34 anos, eu já nasci nessa estrutura patriarcal e eu desconheço que dentro de mim, ou dentro da humanidade, vivem esses aspectos biológicos e culturais de quando a gente era ainda caçadores e coletores. Então isso é muito importante a gente entender, pois dentro de algumas constelações a gente também vai acessar essas forças de uma consciência arcaica e primitiva. Principalmente quando a gente fala dentro das constelações espirituais, onde a gente tem que se conectar com um povo, com uma etnia, para desenvolver aspectos de soluções, porque essa etnia sofreu algum trauma muito importante que ainda está dentro do meu corpo, né? Ainda está dentro do meu ser. O desenvolvimento da minha família ainda mora em mim. E esse é um aspecto muito espiritual. Quando Bert Hellinger diz que dentro da grande alma ela une aquilo que foi separado, isso quer dizer que mesmo aquilo que eu trabalhei dentro do meu eu, que foi muito positivo, na sociedade, na cultura, eu vou vivenciar isso de novo. E se eu não estiver consciente desse trauma que aconteceu dentro da minha etnia, dentro do meu povo, dentro da história da minha família em si, provavelmente eu vou cair nesse trauma e reviver essa estrutura que de alguma maneira trouxe um padrão para minha família. Então isso dentro das constelações a gente vivencia muito, nas constelações silenciosas, né? Onde eu digo eu sou e entro sem trazer se eu sou um pai e uma mãe, mas eu sou uma energia, eu sou uma força. E ali a gente começa a revelar histórias que às vezes eu nem conhecia, mas que estão dentro da história da minha família, e isso é muito bonito, né?
Então, o que eu quero dizer é que essa força desse feminino que por muito tempo organizou esses 384 mil anos como movimentos dos Homo sapiens ainda mora em mim. Né? E esse movimento que está conectado à geração da vida está conectado também a um amor, a um fluir. Né? Toda vez que eu falo nascimento, renascimento ou geração, vida, está conectado a esse, aí eu vou ser um pouco junguiano agora, a esse aspecto que é o aspecto de um arquétipo materno, né? Que por muito tempo esteve vigente e ainda está dentro do nosso corpo. E essas polaridades faz com que eu consiga me desenvolver na vida, porque eu preciso sim de um aspecto receptor, feminino e materno, mas eu também vou precisar de um aspecto masculino e doador, né? Na nossa vida, tudo acontece nessa dualidade, luz e sombra, bom e mal, quente e frio, masculino e feminino. E isso independente de gênero, se eu estou me relacionando com uma família homoafetiva, com uma família trans, com uma família cis, heterossexual normativa, enfim, essa energia do masculino e do feminino, elas estão além do gênero, elas estão falando dessas forças que precisam se conectar para gerar a criação. Mesmo uma família homoafetiva entre dois homens, eu vou precisar dessa energia masculina e feminina. Numa família heteronormativa, que muitas vezes a gente fala dentro de constelação familiar, quem vem primeiro, o homem ou a mulher? Quem você traz consigo atrás das suas costas? E a gente tem uma regra, né, na constelação, uma regra de organização, da gente começar da direita para a esquerda. Normalmente a gente vai colocar aquele que é o mais forte, que pode ser a figura do pai ou não, porque a gente percebe muitas mulheres que têm esse aspecto masculino muito forte dentro de si. E a gente pega isso... Isso é muito vigente hoje dentro da nossa sociedade. Mulheres que têm esse aspecto masculino, que hoje são provedoras das suas famílias. Olha só que interessante. E essa força desse masculino que está nesse corpo, nessa mulher e nessa mãe, faz com que ela cuide e, além de gerar, ela traz esse aspecto de segurança. E às vezes o pai vai fazer essa força do feminino e do materno. Ele vai cuidar, ele vai acolher, ele vai administrar, ele vai fazer aqueles aspectos que antes eram colocados ou dentro dessa família nuclear, onde esses padrões, né, eles são pré-estabelecidos, vamos dizer assim, onde o homem precisa ser o provedor e a mulher precisa ser o acolhedor, o administrativo da casa, aquela que vai conseguir apoiar o homem, vamos dizer assim. Então, é interessante a gente pensar nessas questões de masculino e feminino, e também nesse feminino ancestral, pois a gente tem que hoje perceber como a gente vai encaixar e formatar, configurar e construir a nossa família, né? E isso dentro da constelação familiar também fica muito forte no aspecto do doar e do tomar, né? Olha só onde a gente está. Como esse masculino e feminino está vivo dentro das nossas relações. Porque a partir do momento que eu entendo que um feminino, ele é um receptor, ele é um acolhedor, ele é aquele que gera uma força, o masculino é aquele que doa, é aquele que entrega algo para começar um movimento, e dentro desse encaixe é que é a geração de uma nova vida, de uma nova ideia, de um novo conteúdo. E eu faço uma correlação com o dar e o tomar, que vem do pensamento do Nagy, e o Bert Hellinger traz para a gente também. É claro que para que eu doe uma energia, ou para que eu receba uma energia, eu preciso entender esse masculino e esse feminino dentro de mim. E aí eu vou precisar entender o meu pai e a minha mãe,
né? Principalmente a força do feminino e a força do masculino. E muitas vezes eu estou mais conectado nessa força do fazer, do construir, pois eu estou numa relação de uma estrutura patriarcal muito mais consciente, né? Hoje a gente percebe que eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, e isso também está nos adoecendo. É um aspecto importante para a gente olhar aqui dentro da pandemia, pois muitas pessoas começaram a adoecer porque não tem esse feminino construído dentro de si, né? Eu não sei trazer um olhar de acolhimento para mim. Né? Eu só sei fazer, eu só sei construir, eu só sei me movimentar. Então eu estou conectado ao meu trabalho, eu estou conectado ao dinheiro, eu estou conectado ao ter, né? Eu estou conectado ao lutar, ao me movimentar, porque eu preciso sobreviver. E para isso, normalmente, eu vou usar um pouco mais da energia do masculino, né? Que é uma energia de ação, de movimento. E a gente esquece de trabalhar esses aspectos que têm a ver com o compromisso com a minha vida, que é um aspecto feminino, de olhar para si, de olhar para sua casa, de olhar como está a relação para você, porque se eu não percebo hoje dentro de mim essa relação com esse feminino, que é me acolher, me amar, me amamentar, né? O que é me amamentar? É me nutrir. O que eu estou nutrindo a minha vida hoje dentro da minha quarentena? É claro que nós estamos passando por um aspecto muito importante, porque já faz muitos dias que nós estamos nesses mais de 70 dias, né, em quarentena. Isso é importante a gente olhar. Então é claro que nós vamos sair com uma marca, né? E a gente tem que perceber se essa marca que nós vamos sair, se ela vai ser profunda ou talvez não, se ela vai ser mais fácil de eu lidar quando isso terminar. Porque é claro, nós vamos atravessar esse período. Isso é transitório também. Né? E o que eu posso aprender com ele? Será que eu não tenho que olhar para esses aspectos desse feminino, desse materno, para que eu aprenda a me nutrir, me acolher e assim construir um masculino e um feminino, né, um pouco mais equilibrado? Pois se eu só trabalho meu masculino, eu vou ter falta desse feminino e ele vai sim. Desculpa. E sem esse feminino, sem equilíbrio, provavelmente eu vou adoecer. Por quê? Essa doença vai fazer com que eu pare e pense nesses aspectos que são tão importantes para mim, né? De conseguir construir um espaço seguro onde eu posso me relacionar com a vida. Né? Olha que legal esse masculino e esse feminino, esse receptor e esse doador. Né? Esse equilíbrio entre o dar e o tomar que existe dentro das relações e eu preciso humildemente perceber isso através dos meus pais. Essas relações que vieram antes de mim, dos meus ancestrais. Porque quando eu já nasci homem ou já nasci mulher, só de eu nascer nesses aspectos de gênero, a minha família ou a sociedade que eu vivo, ela vai trazer roupas para que eu vista sobre esse homem e sobre essa mulher. E talvez a gente tenha que desconstruir isso através da minha sociedade, através da minha família, para que eu encontre o meu verdadeiro eu. Qual é a força que eu quero externalizar e desenvolver para mim, né? Para que eu seja feliz e para o próximo e assim para a minha sociedade em si. Então, quando a gente fala um pouco sobre essa energia do feminino, que de alguma maneira a gente está esquecendo dela, a gente está nos distanciando e cada vez mais construindo uma sociedade com medo, com ansiedade, com agressividade, que são aspectos naturais também, né? A natureza, existem essas forças, existem essas emoções e esses sentimentos, mas a gente tem que pensar também que isso começou a se desenvolver por esse pensamento, né, patriarcal, que faz a gente olhar cada vez mais para dentro de si, para aquilo que eu consigo sozinho,
não para a individualidade, mas sim para o individualismo, para a linearidade e a transcendência, né? Por que transcendência? Porque hoje a gente olha normalmente para a imagem de um Deus, né, social, que não tem um rosto, mas tem uma transcendência. E essa mesma transcendência é a que a gente vive dentro da tecnologia, né? Porque dentro da tecnologia eu sou o meu Deus, né? Eu sou onipotente, eu sou onisciente, eu tenho esses aspectos e eu vivo o meu mundo, eu escolho as pessoas que eu quero desenvolver na minha vida. Então, talvez essas aqui sim, talvez essas aqui não. E essa transcendência, né, que eu tenho nesse plano divino, vamos dizer assim, é a mesma transcendência que eu estou trazendo nos aspectos relacionais. Porque hoje eu estou deixando de ter um corpo, né? Eu estou deixando de ter a materialidade de uma relação. Né? Cada vez mais eu estou dentro de um apartamento, tenho o meu carro, tenho o meu celular, eu tenho o meu computador. Isso não é uma crítica negativa. A gente sabe que esses aspectos são sociais, eles são importantes para a gente conseguir viver. Né? O dinheiro ele é um aspecto que a gente olha muito bem também para a constelação. Mas a gente tem que perceber que isso também é uma parte da nossa vida, não é o todo. E a gente percebe que muitas pessoas adoecem porque essa falta de materialidade, essa falta de olhar nos olhos, de tocar, e que a nossa quarentena, a nossa pandemia está falando sobre a corporalidade, né? Ela está falando sobre esses aspectos que a gente já estava, de alguma maneira, afastados, né? E que agora a gente ganha um intenso olhar sobre isso, porque nós estamos, além de afastados, nós ganhamos uma restrição. A gente andava gratuitamente, a gente poderia se relacionar com os outros, e agora não. Através da pandemia, nós temos que ficar dentro da nossa casa. E aí isso vem e toca e fala, caramba, gente, eu podia antes beijar, abraçar e falar, agora eu não posso mesmo. E essa restrição, esse limite, faz com que a gente tenha consciência da nossa corporealidade e a importância dela. Olha que coisa, né? A gente está percebendo que a gente precisa ter essas relações olhos nos olhos, um beijo, um abraço, né? Que eu vejo pacientes que sentem saudade do trânsito da rua, porque o corpo já acostumou com aquela barulheira, com a agressividade do dia a dia, com aquela violência que a gente às vezes esquece que é uma violência, né? Porque tem uma pessoa buzinando, um motorista correndo, um motoboy do lado passando, um motociclista do outro, né? Então o meu corpo já se adaptou a toda essa funcionalidade de tantas emoções e informações ao meu redor. E quando eu me desligo disso, meu corpo ele ainda pede esse estímulo, né? E caramba, como é diferente voltar para um aspecto onde o meu corpo tem uma certa tranquilidade, uma certa calmaria. E todas essas forças que eu estou falando está ligado sim a essa movimentação desse masculino e desse patriarcal, né? Então o que eu quero dizer é que há 16 mil anos atrás, voltando àquela nossa história, as mulheres, elas foram conquistadas e dominadas a partir de um tempo, quando as tribos, as culturas, as tribos, os bandos começaram a se formar pela construção da agricultura, pela construção dessa família que tem que se proteger e tem que lutar com uma outra comunidade para sobreviver. Ali começaram os primeiros aspectos da escravidão, né? Porque a partir do momento que eu tenho que lutar contra um bando, lutar contra uma tribo vizinha, vamos dizer assim, eu mato os homens, né? Vamos colocar assim, e fico com essas mulheres, porque essas mulheres, elas geram crianças, e a partir do momento que elas geram crianças, eu vou ter mão de obra para plantar e para manter a sobrevivência da minha família.
Então a gente começa aí a construção dos reinos, de outras sociedades. Eu estou dando um resumão aqui, que a Habib e o Zito falam muito bem sobre isso, eles trazem de uma maneira muito linda sobre esse trabalho. A gente também vai olhar o trabalho da Sandra, que vai falar sobre o século XIX, que também vai ter aspectos desse movimento patriarcal que a gente está falando, dessa consciência, né, desse desenvolvimento em si. E essa dominação das mulheres a partir de então, ela fica muito viva no nosso inconsciente, trazendo a mulher como um objeto, como um produto. Né? Então, quando a gente fala sobre as discussões de aborto, quando a gente fala sobre a mulher querer ou poder se casar, ou ela ter um outro estilo de vida, a gente está falando dessa característica que começou lá, nesses 16 mil anos. A gente fala sobre essa construção da família patriarcal e política também na Grécia, e a gente vai falar do século XIX e também do que a gente está desenvolvendo hoje como aspecto de masculino e feminino ou de homem e mulher, né? Porque a gente tem que colocar que existe sim essa imagem biológica, mas existem as forças desse masculino e desse feminino que precisam também serem desenvolvidas, como eu trouxe aqui. E Jung fala muito bem nesses aspectos de ânimo e ânima. Às vezes eu volto e revolto porque eu tenho esse lugar de pensamento, né? Que também às vezes não é muito linear e que provoca nas outras pessoas uma angústia. Por quê? Porque eu preciso ter um pensamento concatenado. E a constelação familiar, ela desmonta isso também. Muitas vezes a gente deixa uma constelação sem um final, sem uma linearidade. Porque é importante para as pessoas quebrarem esses aspectos de contos de fadas, que eu preciso ter um começo, um meio e um fim. Né? Isso também é um pensamento linear. Às vezes isso é interessante para que a gente possa se organizar. Mas viver nessa organização moldada, às vezes pode causar muita dor, porque muitas vezes eu não vou encontrar um final para essa história. A história acontece de uma maneira que não tem uma imagem feliz ou não tem uma imagem concreta. É daquela forma, do jeito que é, como o fenômeno trouxe. Né? E às vezes a gente trabalha isso também dentro da constelação. Então, voltando para o movimento primário interrompido, doutora Ursula Frank, constelação familiar e Bert Hellinger, para a gente terminar aqui, para que a gente faça um processo interessante de reconexão com esse feminino, é muito importante que a gente olhe para as mulheres e o feminino da nossa família, né? Por mais que esse feminino ele seja ou tenha dentro da sua história aspectos de sobrevivência ou aspectos masculinos que são importantes, a gente sabe que é na energia da mulher que a gente vai conseguir retomar os processos de nascimento, de geração e de solução para a nossa vida. Porque quando eu aprendo a renascer, a gerar, eu aprendo também a criar, a ser mãe e pai das forças que estão aparecendo na minha vida, né? Porque a vida traz, né, os fenômenos, como a pandemia. Muita gente pergunta para mim assim, Gil, mas e essa pandemia? Isso é muito ruim para a sociedade, para o nosso coletivo. A vida é do jeito que é. Se esse sistema maior, se essa grande alma está trazendo essa pandemia para a gente, é porque ela é necessária. Tudo dentro de um sistema tem uma função, mesmo sendo negativo ou destrutivo para nós. Né? Olha só que coisa. Então, essa força de destruição, ela também vem para nos ajudar a criar novos aspectos de solução. Olha que interessante. Então, muitas vezes eu tenho que me conectar, reverenciar e apreciar esse feminino que existe dentro da minha vida para que eu consiga
trazer esses novos aspectos desse feminino. E muitas vezes eu tenho que olhar sim para esse masculino, reverenciar, reconhecer, às vezes um masculino que eu não quero, porque o meu pai, ele não pôde me paternar, foram outras pessoas, mas foi esse pai que você teve. E se você não reconhecer esse pai que por algum motivo esteve indisponível, provavelmente você não vai conseguir olhar outros aspectos do masculino, né? Porque dentro desse pai também tem um masculino e um feminino. Dentro da sua mãe também tem um masculino e um feminino. E que a gente vai precisar olhar ele dentro de mim, através da constelação, através da terapia, para que eu consiga desenvolver uma boa relação, né? O que acontece quando eu estou afastado desse feminino, né? Que isso é muito importante. Quando eu tenho um aspecto de movimento primário interrompido, muitas vezes eu perco a confiança na vida, porque é nessa confiança com a minha mãe, com o meu pai, né, nesse me entregar, que eu consigo também me entregar à vida. E esse é um aspecto que a gente mais trabalha dentro da constelação familiar e que a gente vai trabalhar pro resto da nossa vida. É olhar como nós estamos para os nossos pais. Mas acho muito interessante a gente olhar bastante para esse feminino, já que a gente está falando desse aspecto que é a mulher, né? E quando a gente percebe que houve uma interrupção nessa energia, ou houve um drama muito profundo na gestação até essa primeira infância, normalmente a gente tem a oportunidade dentro da constelação de refazer esse movimento que foi interrompido para os pais. E principalmente para a mãe, né? E esses movimentos, eles são lindos. Quando a gente consegue, junto com o nosso constelado, dar passos que ele, de alguma maneira, consegue de novo para sua mãe e para o seu pai. E também tem um outro aspecto que talvez eu deixe para um outro vídeo, que quando a gente consegue ficar na onda ou na consciência da nossa mãe, ou na consciência do nosso pai, para aquelas que são mulheres, né? Conseguir ficar no campo e na consciência da mãe, e para aqueles que são homens, ficar na consciência e no campo do pai. Mesmo que foi um pai ausente, mesmo que foi uma mãe ausente. Porque a gente precisa tomar desse masculino que vem do meu pai, mesmo que seja um masculino que às vezes eu não acho importante, mas que sim, quando eu consigo reconhecer essa história, eu consigo desenvolver um novo masculino, um novo feminino, para homens e mulheres, né? E que às vezes isso está cruzado, né? Eu, como menino, estou conectado com a minha mãe. Eu, como menina, estou conectado com o meu pai. E fico essa relação cruzada que a psicanálise olha muito bem, como essa força edipiniana, né? Mas quando eu consigo fazer com que eu reconheça, a gente chama isso de bênçãos da vida, e é lindíssimo quando uma mulher consegue olhar para a mãe e reconhecer essa ancestralidade feminina, né? Ancestralidade feminina e que tem o gênero feminino mesmo, né? Mulheres que estão conectadas com mulheres, homens que estão conectados com os homens. Isso gera uma força que a gente pode tomar dessa ancestralidade arcaica, né? Vindo para isso que a gente conhece e reconhece como os nossos avós, como os nossos pais, e que sim, tomam o meu eu no aqui e no agora. Isso gera uma cura profunda dentro de mim. E então, a minha dica hoje aqui, para que a gente possa ressignificar esses aspectos que a gente está passando, né, com essa violência com essas mulheres, é lembrar que já houve um tempo onde as mulheres, elas trouxeram um sentido da vida. E talvez a gente possa relembrar e perceber que esse feminino tem um lugar de respeito, sim. E não um lugar de respeito fora, só com a minha mãe ou só com o meu pai, mas perceber que dentro de mim, eu como homem, Gil, existe uma força
desse feminino, né? E você, como mulher, existe a força do masculino. E que para você tomar força desse masculino ou para você tomar força desse feminino, você precisa descobrir essa ancestralidade dentro de você. É muito importante, porque a partir do momento que você conhece a história desses ancestrais, você consegue dar um passo além desse feminino que às vezes não conseguiu ter um lugar, né? Para você que é mulher que às vezes pensa que precisa de um homem para ser validada na sua vida, dentro de um casamento, e sofre sim com uma agressividade, com uma violência e com um abuso, você tem um masculino aí e você pode se proteger. Você pode dar voz a esse masculino. Você pode dar um passo além e perceber que a vida nos traz algumas estruturas e histórias e você talvez possa vivê-las ou não. Isso é uma escolha. Tá bom? Eu fico aqui um pouco com esse olhar do feminino que me abarca, me movimenta. E talvez a gente comece uns vídeos falando um pouco sobre o masculino e esse patriarcado, né? Que é bom a gente entender isso também, que os homens sofrem com esse patriarcado, com essa força desse masculino que é colocado exageradamente para que a gente possa viver hoje, não só na figura do homem, mas como a energia do masculino e essa consciência que é o patriarcado, que está influenciando todos nós, independente se você conhece ou não. Só de você nascer nessa consciência hoje, essa energia está atuando para que você se movimente, às vezes de uma forma que cause alguma agressão, porque você está nessa movimentação desse ativo, né? Desse eu tenho que lutar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que sobreviver, eu tenho que olhar para mim, para minha família, olhar só para mim, só sobreviver, né? Então, são pensamentos que vêm aqui, eu venho contribuir para mais esse vídeo, junto com esses queridos amigos que me ajudam a falar sobre esses temas, né? Que me movimentam e que pode ajudar você também. Então, traga aqui a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta e vamos juntos atravessar essa pandemia pensando que eu sou um ser que tem um masculino e um feminino divino e que eu posso criar sim a cada dia uma nova forma de olhar e viver a vida. Um beijo no coração.